Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um cardápio de um restaurante que é exibido os itens que são vendidos no restaurante. Nós temos as informações referentes ao nome do item, a descrição e o valor. Nós temos também aqui uma opção de abas, onde nós podemos selecionar um grupo específico de itens. Então nós temos aqui a aba Todos, onde é exibido todos os produtos. Nós temos a aba Café da Manhã, nós temos a aba Almoço e a aba Shakes. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir nosso projeto, eu vou executar o comando npx create react app cardápio. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Depois de algum tempo, todas as dependências do projeto serão instaladas e o projeto em si também será criado. Só esperar um momento. Portanto, agora nós temos nosso projeto criado. Eu vou digitar ls para listar os arquivos no meu diretório atual. Nós vemos que nós temos ali um diretório chamado cardápio, que é a pasta que contém o nosso projeto. Eu vou me mover para dentro da pasta, digitando cd espaço cardápio. Vou digitar Ctrl L para limpar o meu terminal. Vou digitar ls para listar os arquivos dentro de cardápio. E nós vemos que nós temos esses arquivos aqui. Nós também podemos explorar aqui na esquerda, no explorador de arquivos. E aí, aqui dentro da pasta src, eu vou apagar alguns arquivos que nós não vamos utilizar. Primeiramente, eu vou apagar o arquivo setup tests. Vou apagar o arquivo report web vitals. Vou apagar o arquivo logo.svg. Vou apagar o arquivo app.test. E vou apagar o arquivo app.css. Em seguida, aqui no arquivo index.css, eu vou remover tudo que está aqui. No arquivo index.js, eu vou remover algumas importações de arquivos que nós apagamos, que é o exemplo aqui de Report Web Vitals. E aqui embaixo eu vou remover a chamada da função Report Web Vitals. E aqui no arquivo web.js, eu vou remover esses dois imports aqui, que a gente apagou esses arquivos. E vou remover também esse conteúdo aqui do componente app. Eu vou retornar simplesmente um cabeçalho H1 com o texto Olá, mundo. Eu fechei o meu terminal, portanto eu vou digitar Ctrl J para abrir o terminal novamente. E aqui, dentro do diretório do projeto, eu vou executar o comando npm start para dar início ao nosso projeto, para iniciar o servidor de desenvolvimento, para a gente poder visualizar o nosso projeto. E o que nós vemos no momento é simplesmente o texto Olá Mundo que nós criamos agora há pouco. Eu vou pegar esse endereço que foi aberto e vou acessar ele aqui na minha outra janela de navegador para poder facilitar a visualização do nosso código e do nosso projeto. E, portanto, agora eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou definir... Deixa eu pensar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo aqui dentro da pasta src chamado dados.js. E aí, dentro desse arquivo dados.js, eu vou criar os itens do nosso cardápio. Portanto, eu vou criar uma constante chamada cardápio, que vai ser igual a um vetor. E aí, aqui dentro desse vetor, eu vou criar uma série de objetos com algumas propriedades. A primeira delas será id. E aí, para esse aqui vai ser 1. Segunda propriedade vai ser título. E aí, para esse aqui vai ser
panquecas de leitelho. Categoria vai ser café da manhã. O preço vai ser R$ 15,99. E a imagem vai ser a seguinte imagem. Estará localizada na pasta imagens e o nome do arquivo vai ser item-1.jpg. E aí, essas imagens que nós vamos utilizar no nosso projeto, elas... Eu vou pegar elas aqui da minha outra pasta. Deixa eu ver se eu consigo colocar elas aqui. Espera aí. Vamos ver. Essas imagens que eu vou colocar aqui no nosso projeto, você pode acessá-las através do repositório do projeto. No repositório do projeto, cujo link você encontra aqui na descrição, você encontra não só as imagens que nós vamos utilizar nesse projeto, como também todos os arquivos do nosso projeto, né? E aí você pode utilizar, você pode visualizar esses arquivos como referência para checar se o seu código ele está correto. Portanto, eu vou pegar essas imagens aqui, que estão no meu computador, vou arrastar elas, vou pegar a pasta inteira e vou colocar aqui na raiz do meu ambiente de desenvolvimento, né? Portanto, agora nós temos aqui uma pasta chamada imagens. Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que nós temos uma série de arquivos aqui, arquivos JPEG, né, arquivos de imagem. E nós podemos até mesmo visualizar esses arquivos. E aí eu convido vocês a acessar o repositório do projeto através do link aqui na descrição, onde você vai encontrar essa pasta chamada imagens. E aí essa pasta, a gente vai colocar ela aqui dentro da pasta public do projeto. Lembrando que nós temos aqui na raiz do meu ambiente de desenvolvimento duas pastas, né? A pasta do projeto, que é a pasta cardápio, e essa pasta com as imagens que nós acabamos de importar. E aí eu vou pegar essa pasta imagens e vou colocar ela dentro da pasta public. Portanto, eu vou pegar elas aqui e vou mover para a pasta public. Perfeito. Portanto, agora nós conseguiremos acessar essas imagens no nosso projeto. E eu vou ter uma propriedade de descrição que vai ser igual o seguinte. Eu vou copiar aqui da minha colinha para eu não ter que ficar... Para eu não ter que ficar copiando uma por uma, né? Perfeito. Portanto, esse aqui vai ser o formato de um objeto que representa um item do nosso cardápio. Ele possui as propriedades ID, título, categoria, preço, IMG, né, ou imagem. Deixa eu mudar aqui. Imagem e descrição. E, portanto, agora, para eu não precisar copiar manualmente cada um dos objetos, eu vou copiar eles aqui da minha colinha. Portanto, eu vou colar aqui o segundo objeto, que será o item almoço. Almoço não, prato duplo. Espera aí. Portanto, agora eu vou copiar aqui o segundo item do nosso cardápio. O título dele é prato duplo. O próximo é Milkshake Godzilla.
O próximo se chama Deleite Rural. O próximo se chama Cheeseburger. Em seguida, nós temos Sonho de Oreo. Em seguida, nós temos o prato chamado Excesso de Bacon. E lembrando, se você não quiser copiar esses itens palavra por palavra, acesse o repositório do projeto, que aí você consegue copiar esses itens a partir de lá. O último item, o penúltimo item é o clássico americano e o último é o prato companheiro de quarentena. Portanto, agora nós temos aqui os nove itens do nosso cardápio. E, portanto, agora que nós temos esse arquivo dados com os itens do nosso cardápio, né? Nós podemos fazer o seguinte. Aqui no aplicativo App, eu vou importar aqui em cima, digitando import itens from ./dados. Em seguida, aqui no arquivo app, eu vou utilizar o hook useState, passando aqui os itens, né, os itens do cardápio, e aí o hook useState vai retornar duas coisas. A propriedade em si, que eu vou chamar de itens do cardápio, e uma função que eu vou chamar de definir itens do cardápio, que é a função que nós vamos utilizar para definir o valor de itens do cardápio. Em seguida, eu posso vir aqui e, em vez de retornar um cabeçalho nível 1, né, eu posso retornar o seguinte, eu posso retornar uma div, e aí aqui dentro da div eu vou digitar um par de chaves, e dentro das chaves eu posso escrever código JavaScript que vai ser executado. E aí aqui, só para garantir que a importação dos dados funcionou, eu vou digitar dados.map para percorrer cada um dos elementos do vetor dados. Dados não, itens, perdão. Itens. E aí essa função aqui, que vai ser executada para cada um dos itens, né, para transformar eles de alguma maneira, vai receber o próprio item como argumento. E aí aqui eu vou retornar um parágrafo, encaixando de forma dinâmica item.título. E aí, como nós estamos utilizando o método map, nós precisamos especificar aqui no elemento que é retornado, né, um atributo chamado key, que tem que ser igual a uma propriedade individual de cada item, né? E aí eu vou utilizar aqui, ó, item.id, que eu sei que os IDs são únicos para cada um dos itens, né? Não existem IDs duplicados. E, portanto, agora, se eu atualizar minha página, nós veremos acontecer um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu terminal. Nós vemos aqui que na linha 4 teve um erro, useState não está definido. Nós estamos tentando utilizar o hook useState, mas ele não foi importado, né? Nós precisamos importar ele a partir do React. Portanto, aqui no topo, na linha 1, eu vou digitar import, entre chaves useState, a partir de React. E, portanto, agora o meu projeto ele vai compilar novamente. E agora, se eu acessar aqui, se eu recarregar o meu navegador, nós veremos... Cadê? Ué. Deixa eu pensar. Aconteceu um erro aqui. Eu não sei exatamente o que é. Deixa eu cancelar o servidor de desenvolvimento. Deixa eu lançar ele de novo.
executando novamente npm start. E, portanto, agora, vamos ver. Ainda acontece um erro, vamos ver qual que é. Deixa eu inspecionar aqui, porque o erro está sumindo aqui da tela. Vamos ver. Aqui ó, diz que map não é uma função. Isso aqui significa que dados... Vamos ver. Ah, tá. O problema é o seguinte. Aqui no arquivo dados.js, a gente criou a constante cardápio, mas nós esquecemos de exportar ela, né? O nosso projeto aqui está tentando importar algo que é itens, né? Que é o cardápio, mas nós não estamos exportando aqui no arquivo dados.js o cardápio. Portanto, nós precisamos fazer isso. Aqui eu vim aqui e vou digitar export, exportar, como padrão, default, cardápio. E aí, como eu tô usando o comando export default para exportar esse vetor cardápio que nós criamos aqui, eu posso importar ele com qualquer nome que eu quiser. Eu não preciso importar cardápio from dados, que é esse nosso arquivo aqui. Como eu estou exportando a constante cardápio como sendo default, aqui na hora de importar, eu posso usar o nome que eu quiser. Eu poderia usar o nome A ou o nome B, mas como são os itens, né? Como representam os itens do cardápio, eu vou chamar de itens. Eu poderia chamar de cardápio também, mas só para funcionar do jeito que nós já escrevemos o nosso código, né? Utilizando a palavra itens, eu vou importar com o nome itens. Mas poderia ser outro nome, porque nós estamos exportando como default, como sendo padrão. E, portanto, agora, se eu recarregar minha página, nós veremos cada um dos itens do nosso cardápio, cada nome, né, sendo exibido, porque nós percorremos os itens através do método map. E para cada um deles, nós estamos retornando um parágrafo encaixando o título do item. Portanto, agora, deixa eu pensar, talvez seja o momento da gente criar o componente cardápio, né? O componente que vai receber os itens e vai exibir eles. Portanto, vamos fazer isso. Aqui, dentro da pasta src, eu vou criar um novo arquivo chamado cardápio.js, e aí dentro desse arquivo eu vou criar um componente chamado cardápio que vai receber como prop os itens, e aí depois vai percorrer esses itens e vai exibir eles na tela. E aí, para fazer isso, eu vou digitar aqui, ó, constante cardápio vai ser igual a uma função que vai receber aqui dentro dos parênteses uma prop chamada itens. No caso, esse objeto aqui é um objeto que contém todas as propriedades que são passadas para o componente, né? E ele vai receber uma propriedade chamada itens. E aí eu vou retornar o seguinte. Eu vou retornar uma div com o atributo className, né? Com a classe igual a seção central. E aí, aqui dentro da div, eu vou digitar um par de chaves, porque dentro das chaves eu vou executar código JavaScript. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar itens.map para percorrer cada um dos itens no vetor itens. E aí eu vou executar a seguinte função para cada item do cardápio, que é recebido aqui como argumento, né? Primeiramente, eu vou selecionar item cardápio e vou desestruturar ele nas suas propriedades individuais, que são ID, título, imagem, descrição e preço.
Em seguida, eu vou retornar o seguinte, vai ser um elemento article com a propriedade key igual a id e a propriedade class name igual a item cardápio. Em seguida, eu vou ter o elemento img com o atributo src igual a imagem e o atributo out igual a título. E o atributo class name vai ser igual a foto. E aí, para a gente poder visualizar esse cardápio temporário que nós acabamos de criar, né? Vai ter mais coisa aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou exportar como padrão, né? Default, cardápio. E aí, dentro do arquivo app.js, eu vou importar cardápio a partir de, né, from ./cardápio é o nome do arquivo. Não precisa, lembrando, não precisa da extensão JS aqui. E em seguida, ao invés de retornar uma série de parágrafos para cada um dos elementos do vetor itens, eu vou retornar cardápio, o componente cardápio, né, que nós acabamos de imprimir, de importar, passando como valor para a propriedades itens, a propriedade itens do cardápio. E, portanto, agora, se eu atualizar a página, nós veremos não mais os nomes dos Ué, deixa eu atualizar aqui. Então, tá aparecendo a foto apenas do primeiro item, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos retornando imagem. Vamos ver aqui em dados. Será que foi certo? Ah, o nome está incorreto. Não é images, é imagens. Então deixa eu corrigir aqui, ó. O caminho certo, no primeiro estava correto, imagens. Nos outros não estava correto, estava images em inglês, mas é imagens com um N, portanto deixa eu corrigir. E agora, quando eu recarregar a página, nós veremos as imagens de cada um dos produtos. Além de retornar a imagem, nós queremos retornar mais informação, né? Nós vamos retornar, além da imagem, embaixo da imagem, nós vamos criar uma div com a classe InfoItem. E aí, dentro dessa div, eu vou retornar um elemento header. Dentro dele, vou ter um cabeçalho nível 4, encaixando de forma dinâmica o título. E embaixo dele, um cabeçalho nível 4. Com a classe preço e encaixando aqui de forma dinâmica. Primeiramente, vou digitar um símbolo de cifrão e encaixando dinamicamente o preço do produto. E por fim, embaixo aqui do elemento header, eu vou criar um elemento P com a classe texto item. Essas classes aqui, nós vamos criar ela daqui a pouco no CSS. E vou encaixar de forma dinâmica a descrição do produto. Portanto, agora, se eu vim aqui no meu navegador e recarregar a página, nós veremos não somente as imagens dos produtos, mas também as outras informações, né? O título, o preço e a descrição. Agora, talvez seja uma oportunidade da gente
criar as regras de estilo do nosso projeto, né? No momento, nós temos aqui as informações sendo carregadas e exibidas, mas ainda não está tão atrativo visualmente. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo index.css, eu vou escrever o seguinte. Vamos ver. Primeiramente, eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco e vou definir padding como sendo igual a 0, margem como sendo igual a 0 e box sizing igual a border box. Perfeito. Em seguida, eu vou selecionar a classe cardápio e vou definir aqui, ó, padding igual a 5 rem verticalmente, 0 rem horizontalmente. A classe título, eu quero text align, alinhamento de texto, igual a centro. Margem na parte de baixo, igual a 2 rem. A classe sublinhado, que não está sendo utilizada ainda, nós vamos criá-la daqui a pouco, vai ter largura igual a 5 rem. Altura vai ser 0.25 rem. O fundo vai ser essa cor aqui, vai ser uma cor de ouro, meio marrom claro, laranjado. Margem do lado esquerdo vai ser automática e margem do lado direito vai ser automática. Em seguida, para a classe container botões, eu quero margem na parte de baixo igual a 4 rem. Display vai ser flexível. E justificar conteúdo vai ser centro. Em seguida, para a classe botão filtro, que não está sendo utilizada ainda, nós vamos criar esses elementos daqui a pouco. Eu quero background, que é o fundo, igual a transparent, transparente. Cor da borda, eu quero transparente. Tamanho da fonte, font size, eu quero 1 rem. Transformação de texto, eu quero capitalize, primeira letra de cada palavra maiúscula. Margem, eu quero 0 verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. Espaçamento entre as letras, eu quero um pixel. Padding, eu quero 0.375 rem verticalmente e 0.75 rem horizontalmente, né? O primeiro valor é verticalmente e o segundo horizontalmente. A cor do texto, eu quero esse código aqui, que vai ser uma cor meio marrom, meio laranja, meio ouro. Vocês vão ver daqui a pouco. Cursor, eu quero ponteiro. Transição, eu quero para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. E curvatura da borda, eu quero 0.25 rem. Em seguida, para a classe botão filtro, quando estiver em modo hover, eu quero fundo com esse código aqui, com essa cor aqui. A cor do texto vai ser a cor branca, que é esse código aqui. Para a classe seção central, eu quero largura igual a 90% a largura da tela do usuário. E aí, se eu vim aqui, ó, e atualizar a página, vamos ver. Cadê? Seção central, será que é isso mesmo? Ah, aqui, ó, errei, ó. Seção. Portanto, agora se eu recarregar a página, seção central. Vamos ver. Seção central.
Deixa eu escrever as outras regras de estilo. Margem, eu quero 0 verticalmente e automática horizontalmente. Modo de exibição, eu quero grid, que é grade. Distância entre os itens da grade, eu quero 5 rem verticalmente e 2 rem horizontalmente. E justificar itens eu quero no centro. Portanto, agora se eu vim aqui e recarregar, nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. Além disso, para a classe item cardápio, nós queremos modo de exibição igual a grade. Distância entre os itens, eu quero 1 rem verticalmente e 2 rem horizontalmente. E largura máxima, nós queremos 25 rem. Em seguida, para a classe foto, nós queremos object fit, encaixe do objeto, igual a cover, que é cobrir o elemento pi. Altura, nós queremos 200 pixels. Largura, nós queremos 100% a largura do elemento pi. Borda, nós queremos 0.25 rem, sólida. E a cor vai ser esse código aqui, que vai ser uma cor ouro. Curvatura da borda, 0.25 rem. E modo de exibição igual a bloco. E, portanto, agora se a gente vir aqui e atualizar o nosso navegador, nós veremos que as nossas imagens agora têm todas essas regras sendo aplicadas, né? Incluindo a borda aqui com cor de ouro, entre aspas. Em seguida, vamos ver. Em seguida, para a classe info item, mais especificamente o elemento header que esteja dentro da classe info item. Eu quero modo de exibição igual a flex. Justificar conteúdo, space between, espaço entre os elementos. Borda na parte de baixo, eu quero 0.5 pixels. Tracejada, dotted. E a cor vai ser esse código aqui, que é uma cor de cinza. Em seguida, para a classe InfoItem, mais especificamente o elemento H4 que estiver dentro da classe InfoItem, eu quero margem na parte de baixo igual a 0.5 rem. Para a classe preço, eu quero cor do texto igual a esse código aqui, que vai ser essa cor de ouro. Vamos recarregar aqui o navegador para a gente poder ver. Portanto, nós temos agora essas regras sendo aplicadas. Além disso, a classe texto item, eu quero margem na parte de baixo igual a 0. Padding no topo, eu quero 1 rem. E vamos criar agora, vamos ver essas regras. Isso aqui, nós temos agora aqui um padding no topo aqui do texto item, né? E além disso, nós vamos criar algumas regras de estilo para tornar o nosso site um pouco mais responsivo. E aí, para fazer isso, eu vou digitar aqui, ó, @media, quando a mídia do usuário for uma tela, screen, e largura mínima igual a 768 pixels, eu quero a classe item cardápio igual a grid template columns igual a 225 pixels e 1 FR de largura. 225 pixels de altura e 1 FR de largura. E o espaçamento entre os itens vai ser 0 verticalmente e 1.25 rem horizontalmente.
E largura máxima eu quero 40 rem. Além disso, para a classe foto, eu quero altura igual a 175 pixels. Em seguida, quando a mídia do usuário for uma tela e a largura mínima for 1200 pixels, então nesse caso eu quero criar uma classe chamada seção central, que vai ser igual a largura igual a 95%. E o template das colunas da grade será igual a 1 FR de altura e 1 FR de largura. Além disso, nós teremos a classe foto com altura, height, igual a 150 pixels. Eu vou atualizar a minha página e nós veremos, vamos ver, exatamente essas regras sendo aplicadas. Faltam algumas regras que nós precisamos criar, que eu esqueci. Vamos criá-las um pouco aqui mais no topo do código, antes de criar as classes, né? E depois aqui do asterisco que seleciona todos os elementos. Aqui eu vou selecionar o seguinte, eu quero selecionar o elemento body, e aí eu vou definir font family, família de fonte, né? Vai ser igual a essa lista aqui, ó. Vai ser igual a essa lista, e aí quando eu atualizar a página, nós veremos uma dessas fontes aqui sendo utilizadas, né? E aí é na ordem aqui. Se a primeira fonte estiver disponível, então é ela que vai ser usada. Se não estiver disponível, ele tenta a segunda. Se não estiver disponível, ele tenta a próxima e assim por diante, até chegar na última opção aqui, que é uma opção coringa, né? Aqui ele vai selecionar, vai ser qualquer fonte estilo sans serif que estiver disponível. Além disso, eu quero o fundo igual a essa cor aqui, vai ser um cinza. Vamos ver. Perfeito. Além disso, a cor do texto eu quero que seja essa cor aqui. A altura da linha vai ser igual a 1.5. E tamanho da fonte vai ser igual a 0.875 rem. Além disso, eu quero selecionar, deixa eu pensar. Eu vou selecionar os elementos H2 e H4. E aí eu vou definir aqui, ó, letter spacing, espaçamento entre as letras igual a 0.1 rem. Transformação de texto, capitalizar. Altura da linha 1.25. E margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. Em seguida, para o elemento H2, eu quero font size igual a 2 rem. E para o elemento H4, eu quero font size igual a 0.875 rem. Para o elemento P, eu quero margem na parte de baixo igual a 1.25 rem e cor do texto igual a essa cor aqui. E além disso, eu vou criar algumas regras de estilo para tornar as nossas fontes mais dinâmicas.
os nossos elementos cabeçalho e parágrafo, né? Portanto, eu vou digitar aqui, ó, media screen, e quando a largura mínima for 800 pixels, eu quero elemento H2 com font size igual a 2.5 rem. H4 eu quero font size igual a 1 rem. E tanto H2 quanto H4 eu quero line height, que é a altura da linha, igual a 1. E, portanto, agora, se eu atualizar a página, vamos ver. Aí, ó. Perfeito. Em seguida, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Então, agora nós temos as nossas regras de estilo sendo aplicadas, mas até então nós criamos apenas o componente cardápio, né? Nós temos que criar o componente categorias, que vai ter as opções aqui de categoria para a gente poder filtrar os nossos itens. E aí, para fazer isso, eu vou, primeiramente, aqui no arquivo app.js, dentro aqui da instrução return, que retorna o componente, ao invés de retornar um elemento div, eu vou retornar um elemento main, que indica a parte principal do projeto, né? A palavra main em inglês significa principal. E aí aqui dentro eu vou retornar um elemento section com o atributo className igual a cardápio e seção. Essa classe seção eu não criei ela ainda, portanto, permita-me fazer isso. Aqui dentro do arquivo index.css, eu vou criar aqui um arquivo chamado seção, que vai ter largura igual a 90% a largura da tela do usuário, margem vai ser 0 vertical e automática horizontal, e largura máxima vai ser 1170 pixels. Além disso, quando a mídia do usuário for uma tela, screen, e largura mínima for 992 pixels, então a classe seção vai ter largura igual a 95% da largura da tela do usuário, do dispositivo do usuário. Portanto, agora, quando eu atualizar a página, aqui eu tenho que retornar cardápio dentro de seção. Pronto. E, portanto, agora nós vemos aquelas regras de estilo da classe seção. Cadê? Sendo aplicadas. Bacana. Em seguida, aqui no topo do elemento seção, né, dentro do elemento seção, eu vou criar uma div com o atributo className igual a título. E aí aqui dentro da div eu vou ter um elemento H2 com o texto nosso cardápio. E embaixo dele eu vou ter uma div com o atributo className igual a sublinhado. E aí quando eu atualizar a página, nós veremos esses elementos criados aqui. Em seguida, eu vou criar um componente chamado categorias, que vai ser as categorias aqui, que vai ser um conjunto de botões que nós vamos utilizar para
filtrar as categorias. E aí, para fazer isso, primeiramente, eu vou criar aqui fora do componente aplicativo, fora do componente app, eu vou criar uma constante chamada todas categorias, que vai ser igual a um vetor, e aí o primeiro item vai ser todos, representando todos os produtos, né, independente da categoria. E além disso, eu vou criar um novo objeto conjunto, um novo objeto set, digitando new para criar um novo objeto. O objeto que eu quero, que é um objeto conjunto, a gente cria ele através do construtor set. A palavra set em inglês significa conjunto. E aí eu vou passar aqui dentro dos parênteses como argumento itens.map, e aí para cada item eu vou retornar somente item.categoria, porque eu só quero as categorias. E aí eu vou utilizar, como isso aqui vai retornar um conjunto, né? Eu vou espalhar eles aqui dentro do vetor através do operador de espalhamento, que são 3 pontos. E portanto isso aqui vai se tornar um vetor com o elemento todos, né? Para todas as categorias, né? Todos, assim como todas as outras categorias válidas, né, que existem como valor para a propriedade categoria dos itens do cardápio. Portanto, agora nós temos acesso a uma constante chamada todas as categorias. Aqui dentro do componente app, eu vou criar, utilizando o hook useState, uma nova propriedade para esse componente, né? Eu vou passar aqui como valor todas categorias. E lembrando, useState retorna duas coisas. useState retorna uma coisa, que é um vetor, que possui 2 elementos. O primeiro elemento é a própria propriedade que está sendo criada. E aí, como essa propriedade ela representa as categorias, né, de produtos, eu vou chamar ela de categorias. E o segundo elemento do vetor é uma função que é usada para definir o valor da propriedade. E aí, como a propriedade se chama categorias, essa função que é usada para definir o valor da propriedade categorias, eu vou chamar de definir categorias. E eu declaro como sendo uma constante, né? E, portanto, agora eu posso vir aqui, ó, e em cima de cardápio eu vou criar um componente chamado categorias, passando como propriedade uma propriedade chamada categorias, que vai ser igual a propriedade categorias aqui em cima que nós criamos, né? Portanto, eu vou passar aqui, ó, categorias. Esse componente categorias, ele ainda não existe, portanto vamos criar ele. Aqui na pasta src, eu vou criar um novo arquivo chamado categorias, que vai ser igual a uma constante chamada categorias, que vai ser igual a uma função que vai receber aqui como argumento as props, né, as propriedades, como sendo um objeto. E aí eu vou desestruturar aqui categorias, que é a prop que nós estamos passando aqui. E aí aqui dentro das chaves eu vou retornar, dentro dos parênteses, um componente, né, o componente categorias, que vai ser uma div com o atributo className igual a container botões. Nós criamos essa classe agora há pouco. Vou criar um par de chaves para executar código JavaScript aqui dentro. E aí eu vou acessar a prop categorias, que eu sei que é um vetor, portanto eu vou acessar o método map, cuja função que é passada aqui como argumento recebe
ela, por sua vez, como argumento aqui dentro dos parênteses? Dois argumentos. O primeiro argumento representa cada um dos itens do vetor, que eu vou chamar de categoria. O segundo argumento representa o índice do elemento, e aí eu vou chamar de índice. E aí aqui eu vou retornar, dentro dos parênteses, um componente, que vai ser um elemento botão, encaixando de forma dinâmica o texto categoria. E aqui no elemento botão eu vou ter algumas propriedades. Primeiramente, eu vou ter a propriedade key, que vai ser igual ao índice. Vou ter a propriedade className, que vai ser igual a botão filtro. Vou ter a propriedade type, que vai ser button, tipo botão. E eu vou ter a propriedade serão essas por enquanto. Além disso, eu vou exportar como padrão categorias, para a gente poder importar esse componente, né? Agora, aqui no arquivo app.js, para o nosso código funcionar, eu preciso importar esse componente, né? Aqui no topo, eu vou importar categorias a partir de categorias, é o nome do arquivo. Eu vou atualizar a página e se tudo deu certo, nós vemos aqui as opções de categoria do nosso cardápio. Deixa eu checar essa classe botão filtro aqui. Eu acho que ela está incorreta, deixa eu ver. Botão filtro, vamos ver. Está correto, está correto. Só o que falta agora é, quando um desses botões for clicado, nós temos que filtrar os itens aqui do cardápio, né? Que não é o que acontece no momento. Se eu clicar aqui nos botões, nada acontece. Portanto, vamos mudar isso. Primeiramente, nós vamos criar uma constante chamada filtrar itens. E essa função ela vai receber como argumento categoria. E aí eu vou criar uma estrutura condicional que vai testar se categoria for igual a todos, né? Se a categoria selecionada foi a categoria todos, que é a primeira aqui, nós vamos definir itens do cardápio como sendo itens, né? Sem alteração. E vamos retornar. Se não, nós vamos definir uma constante chamada novos itens, que vai ser igual a itens.filter, para a gente filtrar o vetor itens. E aí, para cada item que é passado como argumento aqui para a função, eu vou testar se item.categoria for igual à categoria que foi recebida como argumento. Então, esse item vai ser incluído aqui nesse vetor novos itens. E aí, em seguida, nós vamos definir itens do cardápio como sendo os novos itens. Eu vou pegar essa função filtrar itens e vou passar ela como prop, como propriedade, né? como atributo, aqui no componente categorias. Vou passar uma propriedade chamada filtrar itens, que é igual à função filtrar itens que nós acabamos de criar. Aqui
no componente categorias, eu vou receber, né, essa propriedade filtrar itens, desestruturando ela aqui no objeto, né? E aí, aqui nos botões, eu vou definir o atributo onClick para fazer o seguinte. Quando o botão for clicado, nós queremos executar a seguinte função. Ela vai simplesmente chamar a função filtrar itens, passando a categoria do item como argumento. Essa é a última alteração para o nosso projeto. Vamos cruzar os dedos para desejar que ele funcione. Eu vou recarregar aqui o meu navegador. Portanto, aqui nós vemos a lista completa do nosso cardápio. Se eu clicar aqui em café da manhã, é exibido apenas os itens com a categoria café da manhã. Se eu clicar em almoço, o mesmo acontece. E se eu clicar em shakes, o mesmo acontece. Os itens respectivos são exibidos de acordo com a categoria que foi selecionada. E o mesmo vale para todos aqui, né? Se eu clico em todos, todos os itens são exibidos. Portanto, é isso. Esse foi o nosso projeto de cardápio utilizando React. E eu vejo vocês no próximo tutorial.